Namaskar, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Depois de 3 semanas sem fazer as lives, essas lives são conversas de coisas que acontecem comigo, conversas de questões que as pessoas sugerem. E nós estávamos até a última live conversando sobre os nossos sentidos. Hoje deveria ser o sentido da visão, mas como eu passei 15 dias viajando por lugares muito especiais, porque foi uma viagem fora e uma viagem dentro. E aí eu resolvi no dia de hoje partilhar um pouco dessas vivências que eu tive durante esse período. Durante esse tempo eu tive a oportunidade de conviver com grandes mestres da atualidade, monges que partilharam sua sabedoria e também, em especial, um monge que durante a vida de Shri Shiranandamurti Baba, ele conviveu diariamente com Baba. E hoje ele é diretor do núcleo de naturopatia lá de Anandanagar, na Índia. Também tive a oportunidade de assistir uma palestra da filósofa tão querida e tão sábia da atualidade, que foi a Lucilena Galvão. Bem, viajar, eu coloquei aí uma palavra, uma frase que foi dita em algum momento por Mário Quintana: viajar é trocar a roupa da alma. Todos os povos, em todos os tempos, eles viajavam. E as suas viagens eram caracterizadas como peregrinações. E essas peregrinações, elas permitiam a convivência com outros povos e, com isso, fazer trocas de conhecimento, de costumes. Eu sempre me lembro de uma história que eu ouvi, que foi uma história verdadeira, de um rei na África que foi considerado, até hoje o homem mais rico do mundo, que foi o Mansa Musa. E o Mansa Musa, ele, para distribuir seu conhecimento e viver outra experiência e aumentar a sua fortuna, ele passou 2 anos viajando. Então, nós caracterizamos viagens e peregrinações. Claro que nos tempos modernos nós temos que considerar que tudo que é útil, tudo que é necessário para um ser humano, ele foi muito descaracterizado. Como nós vemos os eventos, os ritos, os símbolos, tudo foi muito descaracterizado e foi também apropriado pelo sistema. E uma das coisas que nos dias de hoje foram mais apropriados, uma das coisas bem apropriada pelo sistema são as viagens. E aí nós vamos ver as viagens caracterizadas como objetos de consumo. Quando se viaja, existe o pacote de viagem, o local para ir, a comida para comer e também o que você vai ver na viagem, que normalmente não é a realidade de onde você vai. Você vai viajar em algum lugar e lá você vê aquilo que estava no pacote, aquilo que alguém direciona que você veja. E aquilo não é a realidade da população, aquilo não é a vivência verdadeira daquele grupo. E
é tudo bem caracterizado para que você possa consumir e criando nós seres humanos um grande desejo de viajar. E a gente quer, porque esse desejo de viajar, ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós, esse desejo. Só que esse desejo não é o desejo de uma viagem turística. É o desejo que nós temos de experimentar uma viagem. E o que é experimentar uma viagem? A vida é uma viagem, é uma grande viagem. E no momento em que nós encontramos outras pessoas, nós nos deparamos com outras paisagens, nós deparamos com outras culturas, isso faz com que aquilo que está dentro de nós possa ser expressado. Porque, como nós sabemos, aqui dentro vive, aqui dentro tem experiências infinitas e que, na medida em que elas são expressadas, elas amenizam aquilo que nós muitas vezes nos incomodamos. E aí eu sempre me lembro, e eu quero partilhar aqui uma vivência que eu tive com uma amiga minha, a primeira vez que ela foi à Índia. E essa amiga, assim que chegou em Delhi, ela estava assim, muito entusiasmada. Quando a gente vai a primeira vez a qualquer lugar, sempre a gente se entusiasma muito. E ela foi a primeira vez em Delhi, eu cheguei cansada e fiquei deitada. E ela logo foi para a rua. Logo que ela foi à rua, ela se deparou com imagens que deixaram ela triste, incomodada e até arrependida de ter feito a viagem. E nisso que ela volta para o hotel onde eu estava, ela chegou assim muito comovida, e porque ela já, puxa vida, eu fiz toda essa viagem e olha o que aconteceu. Eu vim para um lugar que não é o que eu sonhava. Aí ela tomou um banho e foi se deitar. E nisso que ela se deita, eu saí, eu já estava já descansada, e ela deita e ela tem um sonho. E nisso, esse sonho foi um sonho revelador da situação que ela estava vivendo no Brasil. E com esse sonho e com esse novo olhar sobre a realidade indiana, ela fez a viagem toda. E quando ela volta para o Brasil, aquela situação que impedia o caminhar dela já estava resolvida de forma plena. Ou seja, uma viagem, ela também libera nossos sanskaras, aquelas impressões que estão na nossa personalidade. Mas considere que não são as viagens turísticas, as viagens festivas, as viagens que são vendidas nos pacotes das agências de viagem. Elas podem até oferecer alguma coisa, mas não oferecem quase nada. E durante esse período, eu tive a oportunidade de ir ao retiro em Porto Alegre, conviver com os dadas, com as pessoas que hoje estão nessa instituição Ananda Marga e que trazem muita sabedoria. Depois eu pude conviver numa palestra com Lúcia Helena Galvão, que também foi muito interessante. Eu vou partilhar alguma coisa aqui com vocês. Depois eu fui à fazenda em Anandakirtana, passar 5 dias com o Dada Dharma. E na volta, no dia que eu cheguei a Araruama, eu tive também a chance de assistir uma palestra de um swami da instituição do movimento Hare Krishna. E aí, o que eu fiz?
quando nós vamos a um evento, assistimos uma palestra, algumas coisas ficam dentro de nós muito forte. E aquilo que fica dentro de nós, normalmente, é aquilo que bate com algo que está dentro de nós. Então eu vou partilhar aqui algumas coisas com vocês, muitas coisas foram vividas, mas eu até nem fiz um roteiro. Eu deixei que essas coisas viessem no momento que eu estivesse aqui conversando. Bem, uma coisa que ficou muito forte foi o Shastra do Dada Dharma, que foi feito debaixo de uma figueira lá em Viamão, onde ele expressou uma coisa, várias vezes, e vários monges também expressam isso. Mas aquele foi um momento que bateu dentro de mim. Então ele disse o seguinte, que a vida é serviço, que precisamos expressar serviço até o fim dos nossos dias. E isso bateu em mim porque esse ano eu completo 70 anos e eu ouço e vou sendo emprenhada por algumas coisas como você já vai fazer 70 anos, tem que aproveitar a sua vida, você já está na hora de descansar. Eu mesmo comecei a dizer para as pessoas, está na hora de parar de dar aula de yoga, porque meu corpo não aguenta mais. E aí eu vinha dizendo assim, essa é a minha última turma de yoga, esse é o meu último curso de Ayurveda. E eu comecei a me mobilizar para encerrar o meu trabalho. Mas algo dentro de mim estava apertando. E eu venho pedindo a Baba. Até o Dada Dharma falou isso durante o tempo todo. Que a gente tem que fazer pergunta a Baba toda hora, em qualquer questão da nossa vida. Não só Baba, como ao mestre e que a gente confia. Porque nós não somos só esse corpo e essa mente. Existe uma alma e essa alma, ela está lá dentro de nós e se apresenta como uma energia e ela está evoluindo. Bem, aí o Dada Dharma disse o seguinte, quem não presta serviço vai ter algum problema junto à família, porque a natureza humana é servir. Ou você serve fora, ou você serve à sua família. E eu fiquei com aquilo dentro de mim. Aí eu tive uma conversa com ele e falei, Dada, eu acho que chegou a hora de eu parar de trabalhar. Aí ele falou assim, Bhakti-Mai, nosso mestre disse o seguinte, que nós temos que trabalhar até esse corpo encerrar. Mesmo que esse corpo esteja bem contraído, mesmo que esse corpo esteja doente, nós precisamos trabalhar. Por que trabalhar? Porque se você trabalha e esse corpo fica acabado até o fim, você vai cumprir o que você tem que cumprir e vai ganhar um corpo novo. E também ficou muito forte eu ouvir o Dada Dharma e ver que ele é um senhor muito idoso, com muitas doenças e trabalhando e viajando a serviço. E ele me fez lembrar algo que eu ouvi de Baba, que li, que ouvi através dos monges, que diz o seguinte, que nós não temos que morrer trabalhando, mas trabalhar morrendo. E isso ficou também linkado com a palestra que a Lúcia Helena Galvão trouxe para nós, que foi, ela disse o seguinte, que no nosso caminhar na vida, para vencer nossos limites interiores, nós temos uma coisa chamada resistências.
E essas resistências, elas vêm de todas as formas. Ela vem daquilo que nós ouvimos, ela vem daquilo que lemos, ela vem através dos incômodos que temos no corpo. E as resistências funcionam assim: eu tenho uma situação que eu quero realizar, uma situação grandiosa. Aí eu me lembro que antes de ir à Índia, eu vivi uma situação de muita dificuldade. As crianças estavam pequenas, eu trabalhando muito, e como professora meu salário não era tão grande, e eu dizia assim: olha, eu vou à Índia, eu vou visitar. E eu me lembro várias pessoas dizendo para mim: nossa, Firmina, como é que você vai conseguir? Aí alguém chegava e dizia: ah, então olha, sonhar é muito bom, sonhe. Isso são vozes de resistência. E essas vozes de resistências, elas ecoam dentro de nós de todas as formas, principalmente dentro daquelas situações que são grandiosas. E aí me faz lembrar um princípio dos povos Karunas, que eles dizem o seguinte: não há limite, tudo é possível. Que nosso tempo de poder é agora. E a eficácia é a medida da verdade. Então esses são um dos 3 dos 7 princípios Karuna. E eu peguei bem aquilo que nosso tempo de poder agora, não há limite, tudo é possível. E quando repetimos isso, nós vencemos as resistências, porque essas resistências, elas estão dentro de nós. Não são as pessoas de fora, não são as situações de fora que oferecem as resistências, elas apenas espelham as resistências que estão dentro de nós. E aí eu ouvi isso do monge, eu ouvi isso da Lucilena Galvão, e fez com que eu declinasse daquela ideia de parar o meu trabalho. E pelo contrário, eu voltei desses 15 dias assim muito inspirada a continuar, assim como estou agora aqui voltando às nossas lives, que são conversas do nosso dia a dia. E a Lucilena, ela falou o seguinte na palestra dela, que primeiro a gente vence a resistência, depois a gente se capacita, estuda, prepara, porque quando a gente faz esses 2 movimentos, acontece uma coisa muito especial: vem as ajudas do alto. E as ajudas que vêm do alto são aquelas sincronicidades, aquelas intuições, aquelas pessoas, aqueles eventos que vêm em direção a nós para que nós realizemos os nossos propósitos aqui na Terra. E o grande propósito que nós temos aqui é o propósito de servir. E dentro desse propósito de servir, aí veio as 2 últimas etapas da viagem, porque nosso tempo também está acabando, que foi o retiro que eu fiz para cuidar do meu corpo. Um retiro onde o Dada Dharma passa os ensinamentos de Baba para que possamos cuidar do nosso corpo e que tenhamos energia suficiente, não para fazer desse corpo uma demonstração de bem-estar, de beleza, mas que esse corpo possa trabalhar e servir até os últimos dias. E dentro desse propósito, aqui no Espaço Ayum, eu vou realizar alguns seminários, vou realizar também retiros para passar esse ensinamento que eu recebi da limpeza e fortalecimento do corpo. E para finalizar, na segunda-feira, o Chandramukha Swami, que foi fazer uma palestra e lançamento de um livro
lá na casa de Mariana, no sítio de Mariana, que nesse momento se chama Atimarama, o nome do lugar, que está também a serviço da espiritualidade, da melhoria humana. O Chandramukha lança um livro sobre yoga. E dentro daquilo que eu já tinha ouvido nesses dias, veio fechar da seguinte forma: o Swami, ele falando que não há como evoluir sem práticas de yoga, e que as práticas de yoga, elas não estão restritas à prática dos asanas e dos pranayamas, das respirações, que a primeira coisa é a conduta de vida. Sem uma conduta de vida saudável, digna, nós não vamos evoluir, porque yoga é meditação. E para meditar, nós precisamos ter uma boa conduta de vida, que no yoga vem como yama e niyama. E o Dada-dharma trouxe aquela fala que Baba sempre coloca nos livros, na sua filosofia, que yoga é a panaceia para todos os males. Que o primeiro passo para uma pessoa se curar, tanto no campo físico como no campo psíquico, é a prática de asanas, porque essa prática de asana vai fazer com que abra nossos canais de energia para que a nossa mente se sutilize e possa caminhar de forma mais plena. O que é caminhar de forma mais plena? É distinguindo na realidade aquilo que é melhor para a nossa evolução. E aí o Swami Chandramukha, ele falou na palestra, né, dessa ilusão que nós temos em relação ao nosso corpo, de ficar o corpo pelo corpo. Não, o corpo é apenas um veículo que vai impulsionar, que vai nos permitir realização dos nossos propósitos divinos. E fica claro que não dá para ficar só centrado no corpo, porque não adianta, nesse tempo de vida pequeno que temos aqui na Terra, ficar centrados em coisas e questões que são finitas, que são temporárias. E ele disse, e isso os mestres sempre falam, que esse corpo, tudo que nós nos centramos, que seja temporário, que seja finito, é ilusão. Então, tudo que precisamos centrar é naquilo que possa ser permanente. E o que é permanente? A nossa energia para a ampliação da nossa consciência. Porque isso é a única coisa que vai nos servir. É a única coisa que vai ser permanente. Porque ele deixou claro, esse rosto que está aqui não é o mesmo rosto de 20 anos, não é o mesmo rosto de 10 anos e não será o mesmo rosto de 90 anos, mas a essência que está aqui dentro será sempre a mesma. Então eu preciso centrar a vida naquilo que é eterno. E precisamos também pedir que nos dê clareza para que as nossas atividades sejam atividades que ampliem a nossa consciência, porque fazemos muitas coisas que temporariamente nos dão bem-estar, a gente fica feliz, mas e daí? Quando termina aquilo, passa alguns dias, a gente esquece tudo e volta ao ponto que era antes. E aí, dentro desse universo, dentro dessas ofertas todas de tratamentos, ofertas todas de
oportunidades de desenvolvimento centrar nas práticas de yoga e nas práticas de meditação. Além e como instrumento disso, o cântico de mantras e o serviço. E isso foi muito interessante e muito esclarecedor. E agora, como o nosso tempo já terminou, eu fiz essa live hoje para trazer um pouco daquilo que eu carreguei na minha mala e que veio na minha bagagem. Porque o resto todo vai desaparecer. Os brindes que eu comprei, os alimentos, as coisas que eu acumulei para trazer de volta, para trazer para minha casa, daqui a pouco acabou. Mas essas que eu estou partilhando com vocês, elas serão eternas e elas me permitiram mover a minha vida e a minha consciência nesse momento. E por isso que eu termino repetindo Mário Quintana: viajar é trocar a roupa da alma. Namaskar para todos, todas, que vocês sejam muito felizes e que possam fazer muitas viagens, combinando fora e dentro.